O Afeganistão é um país localizado no coração da Ásia e recentemente tem chamado a atenção pelas rápidas mudanças e conflitos ocorridos, com a luta na contra-invasão da antiga URSS de 1979, seguida pelo conflito entre as facções étnico-religiosas, que foi suprimida pelo governo de Talibã de 1996. Após os atentados de 11 de setembro, foi atacado pelos Estados Unidos, que acabou com o governo do Talibã, que abrigava o Osama Bin Laden. E desde então, o Afeganistão tem um governo aliado a Washington, que busca pacificá-lo. Devido à sua localização, o Afeganistão apresenta características de 3 áreas a quem tem contato: o Oriente Médio, o subcontinente indiano e a Ásia Central. Com cerca de 650 mil km², sem saída para o mar, o território afegão apresenta relevo extremamente acidentado. Esse terreno é considerado um fator crucial para a derrota dos invasores. A maior parte do país se concentra acima dos 1.800 metros. Montanhas, planícies e depressões aparecem irregularmente pelo território. A principal cordilheira é a Hindu Kush, com cerca de 600 km de extensão e 7.000 de altura. O clima predominante é o árido e semiárido, com grande parte do país recebendo menos de 500 milímetros de chuvas anuais. Entretanto, o Afeganistão apresenta uma grande rede hidrográfica, alimentada pelo degelo das altas montanhas cobertas com neve, mas, com exceção do rio Cabul, todos os rios desaguam em lagos ou mares fechados. Devido à sua localização, o Afeganistão apresenta uma grande variedade étnica, sendo a única uniformidade a região islâmica, que mesmo assim está dividida entre a maioria sunita e minoria xiita. Os principais grupos são Pashtuns, grupo fundador do Afeganistão. Ele corresponde a 40% da população, se concentrando no oeste. A maioria dos refugiados afegãos no Paquistão são Pashtuns. São muçulmanos, sunitas e sonham com um país independente, o Paxtunistão. O Talibã tinha sua maioria formada por esse grupo. Tadiques correspondem a cerca de 25% da população e são os mais numerosos na porção do Norte-Nordeste. A Aliança Nordeste, oposta ao Talibã, era formada por maioria tadique. Hazarás, descendentes dos nômades mongóis, correspondem a 20% da população, localizados em sua maioria na capital e arredor. Por serem muçulmanos xiitas, foram expulsos pelo Pashtuns do seu território original com a cunha de ser uma luta aos infiéis. Reúnem várias etnias, sendo a mais numerosa os uzbeques, que representam 6% da população. São muçulmanos sunitas em sua maioria. Outros grupos. Os outros 10% da população são grupos étnico-nacionais, como os Aimaks, Nuristanes e Baluks. As divisões étnicas são acentuadas por rivalidades tribais. Comandados por senhores de guerra, esses grupos têm se enfrentado e quase sempre dominados pelos Pashtuns, que são maioria. É fácil mobilizá-los à guerra, mas não tão fácil criar uma aliança entre grupos com um histórico tão grande de hostilidades. A invasão começou em plena Guerra Fria, motivada pela expansão das áreas de domínio socialista. Em dezembro de 1979, comunistas deram um golpe de Estado no Afeganistão, que foi apoiado por soldados soviéticos enviados. Essas tropas enfrentaram resistência de guerrilheiros islâmicos, armados e treinados por organizações pan-islâmicas e apoiada pela CIA. O conflito se tornou uma batalha santa, o que fez com que aparecessem vários voluntários para lutarem pela resistência. Com o passar do tempo, os soviéticos não conseguiram manter o governo funcional. 13 anos depois da invasão, o governo comunista foi derrubado e essa operação entrou para a história como o maior fracasso militar soviético. Foi registrada a morte de 15 mil soldados soviéticos e quase 1,3 milhão de afegãos, em sua maioria civis, e 5,5 milhões de refugiados. Após a deposição do governo comunista, o grupo guerrilheiro entrava em disputa pelo poder. Nesse novo conflito, o território do Afeganistão se dividiu em grupos, sendo cada um deles com administrações próprias, comandado pelo senhor da guerra. O Islã, que se uniu contra grupos do governo comunista, também separaram grupos diversos ideológicas sobre sua função na polícia e no socialismo. As principais facções do Hezb, do Islame e do Putsu não conseguiram se militarizar.
Seus chefes tentavam formar o governo de coalização, mas foi um fracasso. Em 1994, a aparição de uma nova força político-militar, o Talibã, alterou os rumos da guerra civil, baseados em escolas corânicas localizadas no campo de refúgio dos afegãos e no suporte militar paquistanês. A ofensiva foi lançada com o objetivo declarado de pacificar o país e disseminar a lei Corão, livro sagrado do islamismo. O Talibã rapidamente ocupou o sul do Afeganistão e submeteram sua autoridade em vários líderes locais. E foi para Cabul, onde em 1996 começou a governar o Afeganistão. As facções derrotadas foram expulsas para o norte do país e essas se uniram para formar uma frente de combate contra o Talibã, a Aliança do Norte. Porém, o Talibã tomou o quartel-general e a resistência dominou 90% do território do país. Junto com o poder, o Talibã ampliava também o radicalismo do governo, tentando transformar o país em uma teocracia islâmica pura, eliminando todos os objetos de adoração do país, que causou indignação da comunidade internacional. Além disso, o governo investiu no narcotráfico, tornando-se o maior produtor mundial de ópio. Com todas as violações, o governo talibã foi criticado pela comunidade internacional. O cerco externo começou quando o governo ofereceu abrigo a Osama Bin Laden e começou a patrocinar uma rede de terrorismo mundial. Em represálias aos ataques à embaixada americana na África, os EUs lançaram mísseis contra o país, em 1998. Em 1999, a ONU impôs sanções limitadas ao Afeganistão para pressionar a extradição de Osama a um tribunal internacional, o que foi negado. Os atentados contra o World Trade Center recaíram sobre Bin Laden e sua rede terrorista Al-Qaeda, o que fez os Estados Unidos lançarem uma ofensiva contra o Afeganistão, sob suspeita de ser a sede dessa rede. E junto a isso, a ofensiva da Aliança Norte derrubaram o governo talibã, em novembro de 2001.